tem calma. Não garanto que esse podcast vai ser tedioso, mas peço a atenção de todos a obra. Bom, eu vou começar falando sobre Voltaire. Os ideais de Voltaire eles eram bem alinhados com os de outros iluministas franceses, mas com alguma ênfase na questão da liberdade. Voltaire também acreditava que o ser humano ele deveria ser livre para expressar sua vida criativa, sem interferências de cunho moral e religioso. Ele também era contra o absolutismo e a favor da separação entre a igreja e o Estado, ou seja, foi um dos primeiros defensores da ideia de Estado laico. Voltaire, ele também era absolutamente a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, além da liberdade religiosa e da tolerância. Para o pensador, o progresso da sociedade somente viria com o reconhecimento dessas liberdades individuais e com o respeito e também a tolerância de todas as formas de pensar. A tolerância era um tema essencial para Voltaire, porque muitas vezes o filósofo foi censurado e interditado por seu pensamento liberal. E Voltaire, no entanto, ele somente condenava e lutava contra dois tipos de pensamento, o fanatismo e a superstição, pois estes eram que levavam à liberdade e à ruína. Deus não é um ser material tangível, do qual facilmente se constante a existência. Por isso, sua existência foi e é uma questão muito discutida, principalmente no âmbito da filosofia. Vários filósofos escreveram sobre este tema e tentaram argumentar sobre a existência de Deus. Voltaire acreditava que Deus se manifestava ao homem, não pela revelação histórica como a tradição judaico-cristã, mas através da razão, de modo que negar a existência de Deus seria um absurdo, pois, segundo ele, Deus existe como uma coisa mais valiosa que os homens podem pensar, e é a proposição contrária como uma das mais absurdas. No entanto, Voltaire tinha uma visão cética em relação à metafísica, pois a razão humana não é capaz de conhecer a natureza divina e a realidade transcendente. Ao contrário da presunção da antiga metafísica, que gabava de tudo conhecer, Voltaire evitava o conhecimento que superava o limite da natureza humana. Porque, segundo ele, a verdadeira filosofia consiste em saber deter-se num ponto exato e nunca continuar sem um guia seguro. Isto é, não existe um guia seguro para a metafísica, justamente por causa da insuficiência da razão em relação à realidade suprassensível. Voltaire, ele deduziu duas provas da existência de Deus, as quais, segundo ele, resumiu todas as outras provas e também todos os outros escritos sobre esta questão. Sendo assim, o primeiro argumento a ser considerado é a ordem do universo, mas não só ela, como também o fim com que cada coisa se relaciona. No segundo argumento, a existência de Deus é provada pelo fato de ter que existir um ser que exista necessariamente por si mesmo, pois se existe algo, existe necessariamente por si mesmo desde toda a eternidade, ou seu ser deriva de outro ser que existe desde toda a eternidade, sendo seu ser a origem de todos os outros seres. Logo, este ser necessário que existe por si mesmo é Deus. Portanto, ficava claro no pensamento de Voltaire que Deus se revela aos homens por meio de sua razão. Entretanto, esta mesma razão não é capaz de conhecer a realidade transcendente. E a existência de Deus é algo inegável, pois a natureza proclama sua existência, ou seja, as provas de sua existência são tiradas da ordem inerente que exige na natureza, e esta é a ordem que se dá, por fim, com que cada coisa se relaciona no universo. Tomás de Aquino foi um padre católico e discípulo do grande escolástico Alberto Magno. Ele auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica no pensamento europeu e atualizou a teologia cristã junto à filosofia medieval, tendo escrito sobre os conflitos entre fé e razão existentes no período. Havia, sobretudo em Paris, uma disputa cabal entre os intelectuais do século XIII. De um lado, os dialéticos, professores de filosofia, defendiam a preponderância da filosofia grega pagã para as explicações do mundo. De outro, encontravam-se os teólogos cristãos, que buscavam dar a explicação para o mundo por meio das escrituras sagradas. Aquino encontrava-se no meio dessa disputa de questões. Aquino foi um dos que defenderam um elo entre a filosofia pagã grega e a teologia cristã, buscando em Aristóteles elementos para afirmar essa ligação, formando o pensamento tomista e o tomismo aristotélico. Baseado na filosofia aristotélica, Tomás de Aquino desenvolveu as 5 vias que provam a existência de Deus, uma espécie de regressão causal que, em todos os casos, Deus é o princípio.
As 5 vias são dispostas desta maneira. Primeiro, motor imóvel. Esta primeira via supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo então mover outro ou por outro ser movido. Assim, se retroagirmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. Primeira causa eficiente. A segunda via diz a respeito ao efeito que este motor imóvel acarreta. A percepção da ordenação das coisas em causas e efeitos permite averiguar que não há efeitos sem causa. Dessa forma, igualmente retrocedendo ao infinito, não poderíamos senão chegar a uma causa eficiente que dá início ao movimento das coisas. Ser necessário os seres possíveis. A terceira via compara os seres que podem ser e não ser. A possibilidade destes seres implica que alguma vez este ser não foi e passou a ser e ainda vem a não ser novamente. Mas do nada, nada vem. E por isso, estes seres possíveis dependem de um ser necessário para fundamentar suas existências. Graus de perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição, em que comparações são constatadas a partir de um máximo, que na verdade contém o verdadeiro ser. Governo supremo. A quinta via fala da questão da ordem e finalidade, que a suprema inteligência governa todas as coisas, dispondo-as de forma organizada racionalmente, o que evidencia a intenção da existência de cada ser. Agora vamos mostrar algumas das frases de Voltaire e Tomás de Aquino. A frase: posso não concordar com o que dizes, mas eu defenderei até a morte o direito que tem de dizer, é frequentemente atribuída a Voltaire. No entanto, ela não é a autoria do filósofo, e sim uma biografia que escreveu sobre a vida do pensador Evelyn Beatrice Hall. Apesar da não autoria de Voltaire, essa frase condensa a essência de suas ideias. Outras frases de Voltaire são: uma coletânea de pensadores é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. Se o homem nasceu livre, deve governar-se. Ele tem tiranos, deve desolá-los. Entre outras. Essas são algumas frases de São Tomás de Aquino. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Cuidado com o homem de um só livro. A razão é a imperfeição da inteligência. A arte é a razão correta na execução de um trabalho. A comunhão destrói a tentação do demônio. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Como podemos ver, a fé e a razão podem e devem andar juntas. E há uma frase do ex-papa João Paulo II que exemplifica muito bem isso. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Obrigada pela atenção de todos e até breve.